E aí, terceirão, beleza? Bora para mais uma aula? Beleza, então, vamos lá. Então aqui a gente vai começar a aula 3 sobre o Max Weber, que é mais um dos pais da sociologia, tá bem? Então vamos lá. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que considerar. O Weber, pessoal, ele tem uma perspectiva diferente do Marx e do Durkheim, que são os dois outros pais aí da sociologia, né? Os autores clássicos da sociologia. O Durkheim, por quê? Porque o Durkheim tem uma ciência da ordem. Qual que é o interesse do Durkheim? Entender como a sociedade funciona para poder manter ela em coesão social, manter ela em funcionamento, em equilíbrio. E o que isso quer dizer, né, para o Durkheim? Isso quer dizer que ele é uma herança positivista, né, do Augusto Comte, que o Durkheim assimila para pensar numa sociologia, né? Já o Marx, ele vai estar no outro extremo. O Marx ele vai falar assim, qual que é a minha perspectiva teórica? Minha perspectiva teórica é de compreender a sociedade capitalista, né, que está em curso desde a primeira Revolução Industrial, e se a gente considerar um pouco antes, desde o mercantilismo, que é a chamada acumulação primitiva, e está criando um novo modo de viver que ele é industrializado e urbano. Então, o Marx está observando qual é essa nova sociedade criada, uma sociedade que tem também muita desigualdade social. Ele quer entender o funcionamento do capitalismo para poder propor uma revolução, uma transformação socialista, né? Socialista depois do comunismo, através, né, por meio de uma revolução do proletariado. Bom, beleza. Então, a gente consegue ver que de um lado e de outro, essas perspectivas sociológicas são engajadas, né? Tem uma função muito clara, um objetivo muito claro. Já o Max Weber, ele está em outro sentido. Por quê? Porque o Weber vai dizer que a sociologia dele não tem compromisso em manter a ordem ou fazer a revolução, mas é uma sociologia compreensiva, que busca interpretar o sentido da ação social. Vamos melhorar. Quando eu falo em ação social, eu estou dizendo assim, os indivíduos que vivem em sociedade, eles têm atitudes, eles têm motivações que fazem eles agir. O Weber quer entender por que as pessoas agem, por que elas têm atitudes diferentes umas das outras, o que faz o indivíduo ter ação social. Então, essa é a perspectiva weberiana. Bom, então a gente consegue ver que para o Max Weber, não existe uma teoria geral da sociedade, de como a sociedade funciona, ou qual é a saída para a sociedade desse problema da desigualdade social. Para o Weber, ele está criando, na verdade, antes de uma teoria geral, ele está criando uma metodologia de como estudar e compreender a sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se parece mais com uma antropologia, que busca entender o que é o outro em relação a mim, do que propriamente buscar ter um projeto científico mais amplo, uma teoria geral para mudança ou conservação da sociedade. Tá? Então, essa é a ideia do Weber, né, geral. O Weber, quando está fazendo seus estudos, ele é considerado erudito, e da sua geração é um dos que são os mais renomados. Ele é professor universitário, ele tem uma formação em direito muito forte, ele fez um estudo em economia e a ideia inicial dele era ser reconhecido como um economista, um historiador da economia, mas a contribuição dele depois foi mais para a sociologia. E aí, o Weber, durante a nova Constituição da República de Weimar, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial e é penalizada, muda até de nome, uma das pessoas, né, um dos intelectuais que vai criar uma nova Constituição, que vai ajudar a criar essa Constituição, é o Weber, tá? Dado o seu reconhecimento já em vida da potencialidade intelectual, acadêmica e no campo do direito que ele tinha, tá certo? Beleza. Então, beleza. O que é importante para o Weber é a ideia de ação social. Para o Weber, pessoal, diferentemente do Durkheim, o indivíduo é quem cria a sociedade. Então, os indivíduos, em relação entre si, com as suas ações sociais, eles criam a sociedade. Então, o indivíduo é quem faz a sociedade existir e acontecer. Para o Durkheim é o contrário. Para o Durkheim é a sociedade quem cria o indivíduo. Por isso que todo ser é social.
por isso que para o Durkheim não existe uma consciência individual, mas uma consciência coletiva. A ideia de que o todo pesa nas determinações do indivíduo. É o todo que faz o indivíduo se formar como um ser social. Para o Weber, não. Para o Weber, dentro da sociedade, cada um puxa para um lado. Ou seja, cada um tem uma perspectiva, cada agente tem uma ação diferente do outro. E no fim, são essas ações diferentes entre si que criam o todo, que cria a ideia de uma massa social. Tá certo? E aí, pessoal, o que a gente pode considerar é o seguinte. O Weber, ele tem uma perspectiva historicista, então ele estuda, como muito erudito que ele estuda diferentes civilizações ao longo da história, né? Tem um estudo muito forte do historicismo, e ele vai dizer, sempre o que existe, na verdade, são particularidades históricas e geográficas. Nenhum lugar é igual ao outro. Existem, assim, semelhanças, mas particularmente cada um é diferente do outro, tá? E ele vai, com o método compreensivo dele, ele vai desenvolver uma ideia central que se chama os tipos ideais. O que são os tipos ideais? Então, por exemplo, ele vai postular assim, ó, o que é a ideia de democracia, né? É uma ferramenta de pesquisa, por isso que eu falo que ele não tem uma teoria geral da sociedade, mas ele tem um método de entender a sociedade. Que método é esse? É o método compreensivo e que constrói tipos ideais. O que é um tipo ideal? Então, por exemplo, você pega lá, o que um país tem que ter, um exemplo, para ser considerado democrático? Primeiro, né, então tem que ter eleições constantes, tem que ter uma imprensa livre, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter liberdade de atuação, enfim, tem que ter uma lei que pressupõe que todos os indivíduos sejam iguais entre si. Então, essas são características básicas para dizer que existe uma certa democracia. Então, ele construiu essa ideia de tipos ideais do que seria uma plena democracia. Aí ele vai pegar um caso concreto, vai, por exemplo, estudar o caso do Brasil, vamos supor que estudaria o caso do Brasil no século XIX, e observaria que a imprensa, que as relações de patrimonialismo, as relações de apadrinhamento político, a falta de liberdade de expressão, não poderia ser considerada uma plena democracia. Então ele cria primeiro um tipo ideal, depois ele contrasta com um caso concreto, empírico, real, para poder falar assim, o quanto de democracia existe no Brasil lá no final do século XIX, quando o Brasil se tornou república, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia de uma sociologia compreensiva. Tá bom? E aí, pessoal, para entender tudo isso, ele vai falar o seguinte, bom, se a minha sociologia é de compreensão, né, da ação social, ele tipifica, ele cria tipos sociais para poder entender o que faz as pessoas se moverem, ter atitudes. Então, ter ações sociais. Então, quais são os tipos de ações sociais que ele cria para entender o porquê que as pessoas têm determinadas atitudes? Então, a primeira, né, é a ação afetiva, que é ligada a emoções. Então, por exemplo, eu cometo um assassinato porque, começou maldoso, hein? Cometo assassinato porque eu descubro que eu estou sendo enganado pela minha esposa. Estou errado, obviamente, mas, por exemplo, por que o Weber se perguntaria, por que a pessoa age assim? Horas, porque ela está motivada por emoções, a raiva, o sentimento de vingança, né, faz com que ela, por exemplo, cometa, nesse caso, esse assassinato por esse motivo emocional, emotivo, né, de afetos, relativo a afetos. O segundo é o modo tradicional. Né? O modo tradicional é aquele tipo de ação que eu simplesmente reproduzo, mas eu não sei por que isso ocorre. Então, ele passa de geração em geração, chega até mim, eu sou ensinado a fazer determinado ato, e às vezes eu nem me pergunto porque eu faço aquilo, mas eu continuo fazendo. Como, por exemplo, dar bênção, por exemplo, aos mais velhos. Entendeu? É uma prática que continua. Depois, a ação social com relação a valores. Então, quer dizer que ideologia, o jeito que eu penso, o que eu cultivo, quais são as ideias que eu acredito ser as melhores, as verdadeiras. Então, por exemplo, se eu, nesse período de frio que está começando, né, de baixas temperaturas que a gente está vivendo, se eu vejo um mendigo e me solidarizo com ele, falo, nossa, está frio, será que aquele mendigo está com fome? Então eu tenho valores humanísticos, humanizados em mim,
que mesmo não conhecendo aquela pessoa, eu tento ajudar. Ou, por exemplo, tem eleição, né? Eu vou votar em qual candidato? Eu tenho valores que eu acredito que são mais ligados a um grupo do que a de outro. Então, esses meus valores, que é a minha ideologia, o jeito de eu pensar, o jeito de eu ser, né, tem a ver com a forma como eu depois ajo, a forma como eu tenho minhas ações sociais. E, por fim, a relação entre fins e meios, né? A relação social com relação a fins e meios, que é o quarto tipo aí. O que isso quer dizer? Quer dizer, um planejamento que eu faço anteriormente para poder atingir um determinado resultado. Então, por exemplo, eu quero passar no vestibular, o que eu faço? Desde já eu estudo. Quero passar num concurso público? Desde já eu estudo, etc. Ok? Bom, além disso, nessa questão de tipologias sobre como as sociedades vivem, além de mapear os tipos de ações sociais, o Weber também se preocupou com a questão do poder, ou especificamente a questão da dominação. Então ele vai tentar entender por que ao longo da história existiram dominações e que tipos de dominações foram essas. Então, ok. Qual é o primeiro tipo de dominação dentro da sociedade? Ele vai dizer que é a dominação tradicional. Então, por exemplo, o que justifica dentro de uma sociedade patriarcal, digamos escravocrata, etc., né, Brasil do século XIX, meados do século XIX, por que a gente ainda diz que nesse período existiam, e hoje até hoje, dependendo do lugar, mas a figura dos coronéis eles eram mais fortes. Quem que eram os coronéis? Normalmente eram latifundiários, né, grandes proprietários de terra, que tinham seus guardas pessoais, que eram muito ricos, esses coronéis, e que nas redondezas de onde ele vivia, era a própria lei, a própria vontade dele que predominava. Então, é um tipo de poder tradicional, que passa de geração em geração, e não é questionado esse tipo de dominação. Então, esse pode ser um tipo de dominação tradicional. Tá? Depois, a dominação carismática. O que é dominação carismática? É um tipo de dominação que quem domina tem uma certa excepcionalidade, tem algo que só ela tem. E por isso as outras pessoas acreditam que aquela pessoa é diferenciada. É alguém que, digamos, merece ser um líder. Então, por exemplo, Antônio Conselheiro. Ele era uma figura uma liderança carismática no Arraial de Canudos, ali na virada do século XIX para o século XX. Tá? Então, por quê? Porque ele tinha características, digamos, ligadas à religiosidade das pessoas, que ele era visto como um grande líder de Canudos, e por isso que as pessoas seguiam ele. Tá? E depois, o Weber vai dizer que o tipo de dominação racional legal, ou legal racional, né, ou burocrática também, é o melhor. Por quê? Porque é o que existe nos modos de produção do capitalismo mais avançado e que não depende se a pessoa é tradicional, se é carismática ou etc. No tipo de dominação racional legal, por que existe ela? Onde que ela se fundamenta? Na lei, na Constituição. Ou seja, todo mundo é igual perante a lei, né, entre si. As pessoas, independente do poder financeiro ou não, elas são iguais. E, diante disso, a lei vale para todo mundo indistintamente. É o princípio da impessoalidade. Bom, diante disso, então, o Weber vai dizer que é o tipo mais racional de dominação, que é o legal racional. Beleza? E aí, pessoal, uma coisa que é importante também a gente entender é o seguinte, né? Para o Weber, ele vai fazer uma associação entre capitalismo e protestantismo. Então, ele vai jogar um ingrediente adicional, por exemplo, às concepções do Marx, né? O Weber, ele vai dizer assim: por que o capitalismo começou na Inglaterra por volta de 1760? Porque a Inglaterra era o único país que tinha, digamos, uma classe de protestantes que, ao longo de muito tempo, enriqueceu por meio do seu trabalho, pela comercialização, pela exploração da América também, mas eles enriqueceram porque eles souberam guardar, acumular riqueza, ou a chamada acumulação primitiva do capital. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a chamada acumulação primitiva do capital, eles conquistaram, por quê? Porque dentro da ideologia religiosa que eles tinham, o trabalho era visto como uma serventia a Deus, e quanto mais eu trabalhava, mais eu servia a Deus.
E era um trabalho que eu acumulava riqueza, porque eu não ia gastar, por exemplo, com luxuosidade, né? Eu ia gastar com o necessário para minha vida para minha família ter uma vida boa, minha família ter uma vida, enfim, considerável, mas sem extravagâncias. E essa mentalidade fez com que, ao longo do tempo, o recurso, o capital primitivo para criar as indústrias fosse gerado geralmente entre os protestantes, porque eles tinham uma vida mais regrada, ascética e cultuavam a virtude do que a religião colocava para eles. Beleza? Valeu, pessoal. Abração, hein? Até mais.